das matérias ou atividades de competência das comissões art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade, e Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a Política Agrícola e Assuntos Atinentes à Agricultura e à Pesca Profissional. Destacadamente, 1. Organização do Setor Rural, Política Nacional de Cooperativismo, Condições Sociais no Meio Rural, Migrações Rural-Urbanas. 2. Estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, à pesquisa e experimentação agrícolas. 3. Política e Sistema Nacional de Crédito Rural. 4. Política e Planejamento Agrícola e Política de Desenvolvimento Tecnológico da Agropecuária, Extensão Rural. 5. Seguro Agrícola. 6. Política de Abastecimento, Comercialização e Exportação de Produtos Agropecuários, Marinhos e da Aquicultura. 7. Política de Eletrificação Rural. 8. Política e Programa Nacional de Irrigação. 9. Vigilância e Defesa Sanitária Animal e Vegetal. 10. Padronização e Inspeção de Produtos Vegetais e Animais. 11. Padronização, inspeção e fiscalização do uso de defensivos agrotóxicos nas atividades agropecuárias. 12. Política de Insumos Agropecuários. 13. Meteorologia e Climatologia. B. Política e Questões Fundiárias, Reforma Agrária, Justiça Agrária, Direito Agrário, destacadamente. 1. Uso ou posse temporária da terra, contratos agrários. 2. Colonização oficial e particular. 3. Regularização dominial de terras rurais e de sua ocupação. 4. Aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e na faixa de fronteira. 5. Alienação e concessão de terras públicas. 2ª, Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. C. Desenvolvimento e Integração de Regiões. Planos Regionais de Desenvolvimento Econômico e Social. Incentivos Regionais. D. Planos Nacionais e Regionais de Ordenação do Território e de Organização Político-Administrativa. E. Assuntos de Interesse Federal nos municípios, estados, territórios e no Distrito Federal. F. Sistema Nacional de Defesa Civil. Política de Combate às Calamidades. G. Migrações Internas. 3ª, Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. A. Desenvolvimento Científico, Pesquisa, Capacitação Científica e Tecnológica e Inovação. B. Sistema Estatístico, Cartográfico e Demográfico Nacional. I. Política Nacional das Tecnologias da Informação, Automação e Informática. K. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e Organização Institucional do Setor. L. Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. M. Acordos de cooperação com outros países e organismos internacionais na área de ciência, tecnologia e inovação. N. Desenvolvimento tecnológico da indústria das tecnologias da informação e da automação e seus aspectos estratégicos. 4ª, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A. Aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões. B. Admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. CCJ-C. Assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto neste regimento. D. Assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à organização do Estado, à organização dos poderes e às funções essenciais da Justiça, CCJ, matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial. F. Partidos políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais e eleições, CCJ-G. Registros públicos. H. Desapropriações. I. Nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros, emigração e imigração. J. Intervenção federal. L. Uso dos símbolos nacionais. M. Criação de novos estados e territórios, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de estados ou de territórios. N. Transferência temporária da sede do governo. U. Anistia, CCJP, direitos e deveres do mandato, perda de mandato de deputado, nas hipóteses dos incisos I, 2ª e 6ª do artigo 55 da Constituição Federal,
Pedidos de licença para incorporação de deputados às Forças Armadas, art. 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, e, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, segunda, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, terceira, que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada, quarta, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, v. quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Sexta, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Que, redação do vencido em plenário e redação final das proposições em geral. V. Comissão de Defesa do Consumidor. A. Economia popular e repressão ao abuso do poder econômico. B. Relações de consumo e medidas de defesa do consumidor. C. Composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços. Sexta, Comissão de Desenvolvimento Econômico. A. Matérias atinentes a relações econômicas internacionais. B. Assuntos relativos à ordem econômica nacional. C. D. Sistema monetário, moeda, câmbio e reservas cambiais. Comissão de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior. Políticas de importação e exportação em geral. Acordos comerciais, tarifas e cotas. Regimes aduaneiros especiais. F. Atividade econômica estatal e em regime empresarial. Programas de privatização. Monopólios da União. G. Proteção e benefícios especiais temporários, exceto os de natureza financeira e tributária, às empresas brasileiras de capital nacional. H. Cooperativismo e outras formas de associativismo na atividade econômica, exceto quando relacionados com matéria própria de outra comissão. I. J. Fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas. Diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado. Planos nacionais e regionais ou setoriais. L. Direito econômico. M. N. U. P. Sétima. Comissão de Desenvolvimento Urbano. A. Assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura. Política e desenvolvimento urbano. Uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Habitação e sistema financeiro da habitação, transportes urbanos, infraestrutura urbana e saneamento ambiental. B. Matérias relativas a direito urbanístico e à ordenação jurídico-urbanística do território. Planos nacionais e regionais de ordenação do território e da organização político-administrativa. C. Política e desenvolvimento municipal e territorial. D. Matérias referentes ao direito municipal e edílico. E. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, regiões integradas de desenvolvimento e microrregiões. Oitava, Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. A. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou violação de direitos humanos. B. Fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos humanos. C. Colaboração com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos. D. Pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios para as demais comissões da Casa. E. Assuntos referentes às minorias. F. Preservação e proteção das culturas populares e étnicas do país. G. Promoção da igualdade racial. H. Assuntos referentes aos povos quilombolas. Nona. Comissão de Educação. A. Assuntos atinentes à educação em geral. B. Política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais. C. Direito da educação. D. Recursos humanos e financeiros para a educação. E. F. X. Comissão de Finanças e Tributação, art. 215. A Comissão de Finanças e Tributação incumbe proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. A. Sistema Financeiro Nacional e entidades a ele vinculadas, mercado financeiro e de capitais, autorização para funcionamento das instituições financeiras. Operações financeiras, crédito, bolsas de valores e de mercadorias, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. B. Sistema financeiro da habitação, Comissão de Finanças e Tributação. C. Sistema Nacional de Seguros Privados e Capitalização. D.
títulos e valores mobiliários, e regime jurídico do capital estrangeiro, remessa de lucros, f. dívida pública interna e externa, g. matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada a competência da Comissão Mista Permanente a que se refere o artigo 166, primeiro, da Constituição Federal, normas gerais de direito financeiro, normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, Comissão de Finanças e Tributação H, aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. E fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos membros da Magistratura Federal, Comissão de Finanças e Tributação J. Sistema Tributário Nacional e repartição das receitas tributárias, normas gerais de direito tributário, legislação referente a cada tributo, L, tributação, arrecadação, fiscalização, parafiscalidade, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, administração fiscal, XI, comissão de fiscalização financeira e controle, a tomada de contas do Presidente da República, na hipótese do artigo 51, segunda, da Constituição Federal, art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, e autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Segunda, proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Terceira, elaborar seu regimento interno. Quarta, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, v. eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, sétima. b. acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, sem prejuízo do exame por parte das demais comissões nas áreas das respectivas competências e em articulação com a Comissão Mista Permanente de que trata o artigo 166, primeiro, da Constituição Federal, c. planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, após exame, pelas demais comissões, dos programas que lhes disserem respeito. d. representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de contrato impugnado ou outras providências a cargo do Congresso Nacional, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo, Constituição Federal, artigo 71, primeiro, art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, primeiro no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Segundo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Terceiro, as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Quarto, o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. E exame dos relatórios de atividades do Tribunal de Contas da União, Constituição Federal, artigo 71, quarto, f. requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades da Administração Federal, diretamente ou por intermédio do Tribunal de Contas da União, g. implementação do Plano Anual de Fiscalização e Controle, nos termos do artigo 61-A deste regimento, h. apresentação do Relatório Anual de Fiscalização e Controle, nos termos do primeiro do artigo 61-A deste regimento. Artigo 61-A. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle implementará,
em cada sessão legislativa, o Plano Anual de Fiscalização Financeira e Controle, a ser aprovado em até 5 sessões contadas a partir da reinstalação da comissão. Primeiro, a comissão apresentará relatório anual de fiscalização e controle, a ser aprovado até o fim da sessão legislativa. Segundo, o RAC será encaminhado ao Tribunal de Contas da União e ao órgão de controle interno do Poder Executivo. 12. Comissão de Legislação Participativa. A. Sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. B. Pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na linha deste inciso. 13. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A. Política e Sistema Nacional do Meio Ambiente, Direito Ambiental, Legislação de Defesa Ecológica. B. Recursos Naturais Renováveis, Flora, Fauna e Solo, Edafologia e Desertificação. C. Desenvolvimento Sustentável. 14. Comissão de Minas e Energia. A. Políticas e Modelos Mineral e Energético Brasileiros. B. A estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores mineral e energético. C. Fontes convencionais e alternativas de energia. D. Pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos. E. Formas de acesso ao bem mineral. Empresas de mineração. F. Política e estrutura de preços de recursos energéticos. G. Comercialização e industrialização de minérios. H. Fomento à atividade mineral. I. Regime jurídico dos bens minerais e dos recursos energéticos. J. Gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos. Regime jurídico de águas públicas e particulares. 15. Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. A. Relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais e científicas com outros países. Relações com entidades internacionais multilaterais e regionais. B. Política externa brasileira, Serviço Exterior Brasileiro. C. Tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de política externa. D. Direito internacional público, ordem jurídica internacional, nacionalidade, cidadania e naturalização, regime jurídico dos estrangeiros, emigração e imigração. E. Autorização para o presidente ou o vice-presidente da República ausentar-se do território nacional. F. Política de defesa nacional. Estudos estratégicos e atividades de informação e contra-informação. G. Forças armadas e auxiliares. Administração pública militar. Serviço militar e prestação civil alternativa. Passagem de forças estrangeiras e sua permanência no território nacional. Envio de tropas para o exterior. H. Assuntos atinentes à faixa de fronteira e áreas consideradas indispensáveis à defesa nacional. I. Direito militar e legislação de defesa nacional. Direito marítimo, aeronáutico e espacial. J. Litígios internacionais. Declaração de guerra. Condições de armistício ou de paz. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. M. Outros assuntos pertinentes ao seu campo temático. 16. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A. Assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes ou atividades conexas. B. Combate ao contrabando, crime organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana. C. Controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas e vítimas de crime, e suas famílias. D. Matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais. E. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas ao crime organizado, narcotráfico, violência rural e urbana e quaisquer situações conexas que afetem a segurança pública. F. Sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do ponto de vista da segurança pública. G. Políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais. H. Fiscalização e acompanhamento de programas e políticas governamentais de segurança pública. I. Colaboração com entidades não governamentais que atuem nas matérias elencadas nas alíneas deste inciso, bem como realização de pesquisas, estudos e conferências sobre as matérias de sua competência. 17. Comissão de Saúde. A. Assuntos relativos à saúde em geral. B. Organização institucional da saúde no Brasil. C.
política de saúde e processo de planificação em saúde, Sistema Único de Saúde. D. Ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde pública, erradicação de doenças endêmicas, vigilância epidemiológica, bioestatística e imunizações. E. Instituições privadas de saúde. F. Medicinas alternativas. G. Higiene, educação e assistência sanitária. H. Atividades médicas e paramédicas. I. Controle de drogas. Medicamentos e alimentos. Sangue e hemoderivados. J. Exercício da medicina e profissões afins. Recursos humanos para a saúde. L. Saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunística, seguro de acidentes do trabalho urbano e rural. M. Alimentação e nutrição. N. Indústria químico-farmacêutica, proteção industrial de fármacos. U. P. Q. R. S. T. U. 18. Comissão de Trabalho. A. Matéria trabalhista urbana e rural. Direito do trabalho e processual do trabalho e direito acidentário. B. Contrato individual e convenções coletivas de trabalho. C. Assuntos pertinentes à organização, fiscalização, tutela, segurança e medicina do trabalho. D. Trabalho do menor de idade, da mulher e do estrangeiro. I. Política salarial. F. Política de emprego, política de aprendizagem e treinamento profissional. G. Dissídios individual e coletivo, conflitos coletivos de trabalho, direito de greve, negociação coletiva. H. Justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho. I. Sindicalismo e organização sindical. Sistema de representação classista. Política e liberdade sindical. J. Relação jurídica do trabalho no plano internacional, organizações internacionais, convenções. L. Relações entre o capital e o trabalho. M. Regulamentação do exercício das profissões, autarquias profissionais. N. U. P. Q. R. S. 19. Comissão de Turismo. A. Política e Sistema Nacional de Turismo. B. Exploração das atividades e dos serviços turísticos. C. Colaboração com entidades públicas e não governamentais nacionais e internacionais, que atuem na formação de política de turismo. D. E. 20. Comissão de Viação e Transportes. A. Assuntos referentes ao Sistema Nacional de Viação e aos sistemas de transportes em geral. B. Transportes aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário e metroviário, transporte por dutos. C. Ordenação e exploração dos serviços de transportes. D. Transportes urbano, interestadual, intermunicipal e internacional. E. Marinha mercante, portos e vias navegáveis, navegação marítima e de cabotagem e a interior, direito marítimo. F. Aviação civil, aeroportos e infraestrutura aeroportuária, segurança e controle do tráfego aéreo, direito aeronáutico. G. Transporte de passageiros e de cargas, regime jurídico e legislação setorial, acordos e convenções internacionais. Responsabilidade civil do transportador. H. Segurança, política, educação e legislação de trânsito e tráfego. 21. Comissão de Cultura. A. Desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico, acordos culturais com outros países. B. Direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento e expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. C. Produção intelectual e sua proteção, direitos autorais e conexos. D. Gestão da documentação governamental e patrimônio arquivístico nacional. E. Diversões e espetáculos públicos. F. Datas comemorativas. G. Homenagens cívicas. XXI. Comissão do Esporte. A. Sistema Desportivo Nacional e sua organização, política e plano nacional de educação física e desportiva. B. Normas gerais sobre desporto, justiça desportiva. XI. Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A. Todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência. B. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à violação dos direitos das pessoas com deficiência. C. Pesquisas e estudos científicos, inclusive aqueles que utilizem células-tronco, que visem a melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. D. Colaboração com entidades não governamentais,
nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e acompanhamento de ações tomadas em âmbito internacional por instituições multilaterais, estados estrangeiros e organizações não governamentais internacionais nas áreas da tutela da pessoa com deficiência. F. Acompanhamento da ação dos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência, instalados na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios. X. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à violação dos direitos da mulher, em especial as vítimas de violência doméstica, física, psicológica e moral, e respectiva discussão e deliberação. B. Fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos da mulher, visando ao seu empoderamento na sociedade brasileira. C. Incentivo e fiscalização de programas de apoio às mulheres. Chefes de família monoparentais. D. Monitoramento da saúde materno-infantil e neonatal, dos programas de apoio a mulheres em estado puerperal, em especial nas regiões mais carentes do país. E. Incentivo e monitoramento dos programas de prevenção e de enfrentamento do câncer do útero, do colo do útero, do ovário e de mama. F. Incentivo e monitoramento dos programas de prevenção e de enfrentamento das doenças sexualmente transmissíveis, DSTS e da AIDS. G. Incentivo e monitoramento de programas relativos à prevenção e ao combate à violência e à exploração sexual de crianças e de adolescentes do sexo feminino. H. Monitoramento das condições de trabalho, em especial da mulher do campo. I. Pesquisas e estudos acerca da situação das mulheres no Brasil e no mundo, em especial quando relacionados a campanhas nacionais para o parto humanizado, à amamentação e ao aleitamento materno e ao direito de acesso a creches pelas mulheres trabalhadoras. J. Atribuição, nos termos da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2003, do Diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, observando-se os critérios estabelecidos na Resolução nº 13, de 20 de novembro de 2003, K. Incentivo à conscientização da imagem da mulher na sociedade. L. Matérias atinentes à igualdade racial das mulheres. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à discriminação racial de mulheres, promoção e defesa da igualdade racial das mulheres. XXV. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. A. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à violação de direitos da pessoa idosa. B. Fiscalização e acompanhamento de programas governamentais relativos à proteção dos direitos da pessoa idosa. C. Programa de apoio à pessoa idosa em situação de risco social. D. Monitoramento de políticas públicas relacionadas às pessoas idosas. E. Acompanhamento da ação dos Conselhos de Direitos das Pessoas Idosas, instalados na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios. F. Pesquisas e estudos relativos à situação das pessoas idosas no Brasil e no mundo, inclusive para efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios para as demais comissões da Casa. G. Incentivo à conscientização da imagem dos idosos na sociedade. H. Regime jurídico de proteção à pessoa idosa. XXVI. Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A. Assuntos relativos à região amazônica, especialmente 1. Integração regional e limites legais. 2. Valorização econômica. 3. Caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação. 4. Exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos. 5. Turismo. 6. Desenvolvimento sustentável. D. Desenvolvimento e integração da região amazônica e respectivos planos regionais. Incentivo regional da Amazônia. C. Assuntos indígenas. Regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. XV. Comissão de Comunicação. A. Meios de comunicação social, liberdade de imprensa e redes sociais. B. Produção e programação das emissoras de rádio e televisão. C. Outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. D. Assuntos relativos à comunicação, telecomunicações e internet. E. Serviços postais e de comunicação, radiodifusão, telecomunicações e internet. F. Política Nacional de Telecomunicações. G. Regime jurídico das telecomunicações. H. Aspectos relativos a serviços de comunicação, aplicações, dados, meios e redes digitais. XV. Comissão de Indústria.
Comércio e serviços. A. Política e atividade industrial e comercial. B. Regime jurídico das empresas e tratamento preferencial para microempresas e para empresas de pequeno porte. C. Matérias relativas a direito comercial, societário e falimentar. D. Propriedade industrial e sua proteção. E. Registro de comércio e atividades afins. F. Políticas e Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. G. Matérias relativas à prestação de serviços, exceto os de natureza financeira. X. Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. A. Assuntos relativos à Previdência em geral. B. Organização institucional da Previdência Social do país. C. Regime geral e regulamentos da Previdência Social urbana, rural e parlamentar. D. Seguro-se. Previdência privada. E. Assistência médica previdenciária. F. Assistência social em geral, inclusive a proteção à maternidade, à infância, à adolescência e à família. G. Regime jurídico das entidades civis de finalidades sociais e assistenciais. H. Direito de família e do menor. I. Matérias relativas à família, ao nascituro, à criança e ao adolescente. XXX. Comissão de Administração e Serviço Público. A. Organização político-administrativa da União e reforma administrativa. B. Matéria referente a direito administrativo em geral. C. Matérias relativas ao serviço público da administração federal direta e indireta, inclusive fundacional. D. Regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos. E. Regime jurídico administrativo dos bens públicos. F. Prestação de serviços públicos em geral e seu regime jurídico. Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada comissão permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da competência da comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, primeiro, da Constituição Federal.